Olá, alunos! Olá, alunas! Eu sou o professor Fábio e estamos começando com mais uma aula de inglês. Dessa vez nós vamos falar do Past Simple. E o Past Simple, eu acho que ele é interessante da gente aprender porque é um tempo verbal, como o próprio nome diz, simples. Pode ser que vocês já tenham visto em algum lugar como Simple Past, não tem problema, a nomenclatura ela varia de acordo com a gramática que você utilizar como referência. Normalmente o termo past simple eu costumo ver mais em gramáticas britânicas e simple past em gramáticas americanas, mas não é meio uma regra isso. Então, quando a gente fala de passado em língua inglesa, o passado simples, a gente tem algumas coisas que precisamos observar. Então, eu vou mostrar alguns exemplos, mostrar algumas coisinhas. E com isso eu vou explicar para vocês como esse verbal tense funciona na prática. Então vamos lá, prestem bastante atenção. I worked a lot last month. Eu trabalhei muito mês passado. O que vocês conseguem perceber nessa ação? Não vamos pegar a parte estrutural ainda, vamos pegar a ação. Eu trabalhei. Isso quer dizer que é uma ação antes de hoje. E essa ação ela está finalizada. Então, quando a gente fala de passado, antes de eu pegar o conceito de passado em inglês, tentem pensar em português. Em português, nós temos 4 formas de passado só do modo indicativo. Vamos falar um pouquinho, porque o inglês vai ter algumas formas que são ligeiramente parecidas. Então, vamos para o próximo slide, que aí vocês vão ter uma dimensão melhor disso. The past simple is used to talk about completed actions that happened at a fixed time in the past. It's the most common past tense in English. Então vamos tentar entender aqui isso e qual a correlação com o português. Em português, como eu falei para vocês, lá do modo indicativo, porque o inglês não tem essas coisas de modo indicativo, subjuntivo, o inglês não separa desse jeito. E o português separa. No caso onde você teria muitas vezes o subjuntivo, você vai ter um modal, em alguns casos. Então vamos lá. Em português, nós vamos ter pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito e o futuro do pretérito. Sim, futuro do pretérito também é uma forma de passado. No português, o que é o pretérito perfeito? É aquele que a ação ela terminou no passado. Então seria algo mais ou menos assim. Eu cheguei tarde em casa. A ação de chegar aconteceu no passado. Ou, sei lá, eu terminei o meu trabalho. Pronto. Em inglês, isso seria mais ou menos o past simple. O que eu estou falando mais ou menos, vocês já vão entender já já. O pretérito imperfeito é aquela ação que ela acabou porque ela foi interrompida. Então seria algo que eu dissesse em português. Eu terminava o meu trabalho e aí você pergunta, quando meu pai chegou? Então o que acontece aqui? A ação de terminar o trabalho foi encerrada, quer dizer, ele não terminou de fato o trabalho, no momento que o pai chegou. Então é isso que nós vamos ter o chamado de futuro não, do presente, do pretérito imperfeito. O mais que perfeito, a gente utiliza muito mais a forma composta, é quando você tem uma ação que acontece antes das outras. Então, eu terminara a minha lição quando meu pai chegou. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro eu terminei a lição, depois meu pai chegou. E o futuro do pretérito, que eu não vou colocar aqui o equivalente, o inglês também vai ter um equivalente, que é o caso do would, seria assim, eu terminaria o meu trabalho ontem. O que na verdade eu estou dizendo? Eu não terminei. Mas, se eu tivesse lá no passado, eu podia ter feito isso. É uma previsão para o passado, seria uma hipótese. No inglês, a gente tem alguns verbal tenses equivalentes a isso. O problema é que, na prática, os verbal tenses no inglês, eles muitas vezes não têm muita coisa a ver estruturalmente. O past simple é um deles. O past simple, na verdade, assim como outras formas de passado, como past continuous, o present perfect, o past perfect,
o conditional, no caso, o would, são formas de passado que muitas vezes não vão ter equivalentes no português. E aqui quando eu digo que ele vai ser muito parecido tanto com o perfeito quanto o imperfeito, vamos colocar assim, o que eu estou querendo dizer? O past perfect, o past simple, ele funciona assim. Eu tenho uma ação lá no passado, que ela acabou num período determinado de tempo, ou seja, um fixed time in the past. Como se não bastasse, e isso também é bastante recorrente, essa ação, né, do past simple, ela termina no passado e o tempo é importante. Então não é importante só que a ação acabou, é importante que ela acabou no passado. Tanto que algumas vezes vocês vão ter alguns indicativos de tempo para ajudar a colocar no past simple. Porque assim como o present simple, você tem lá os adverbs of frequency, né, os advérbios de frequência, aqui você vai ter algumas palavras que sempre acompanham o past simple. Depois isso aqui vai ficar para uma outra aula. E ele é o past tense mais comum. Ele é mais comum que o present perfect. Ele é mais comum que o past perfect e até do que o past continuous. Porque ele acaba dando conta muitas dessas ideias em muitas situações. Principalmente no inglês americano. Aí eu vou aproveitar na aula de hoje e abordar as três estruturas básicas. Na afirmativa, você tem o sujeito, mais o verbo, que vai receber ed, d ou ied, ou id, d e ied, plus complements, se ele for regular. Sim, aqui começa o grande problema de muita gente. O verbo, ele ser regular ou não, agora faz diferença. Quando eu falar de regular, eu vou explicar algumas manhãzinhas que vocês podem utilizar. Mas, acima de tudo, o que eu recomendo, tenha sempre uma tabela para consultar. Porque isso quebra um baita de um galho. Sarah studied a lot yesterday. Então perceba que aqui tem o IED, por causa que a palavra study termina com Y e mais uma consoante. Então, por conta disso, eu sei que ontem ela parou de estudar. Então, note aqui, no que eu falei para vocês antes, deixa eu até marcar, a lot yesterday. Eu queria que isso aqui fosse um pouquinho maior, mas, enfim, se estiver ouvindo só o áudio disso daqui, você não vai ver o que está escrito. Então, yesterday, eu até quero colocar, eu coloquei o lot aqui sem querer, vamos lá, yesterday. Deixa eu apagar o lot aqui. Não, aqui ele apagou tudo, mas tudo bem. Deixa eu grifar, acho que grifando fica um pouco mais fácil. Da gente colocar o yesterday. Isso tipo de indicação de tempo é muito comum quando eu trabalho com present past simple. Eu vou ter uma indicação de tempo no passado. Yesterday, a few days ago. Depois eu vou falar para vocês numa outra aula especificamente sobre essas marcações de tempo. Agora vamos pegar algumas regras de verbo regular. Bom, a regra geral é o ED. O verbo regular colocou o ED, você faz a forma dele no passado. Então, work vira worked, por exemplo. Agora, se o verbo termina com um E já, você só coloca o D. Period. You just add D. Period. Quer dizer, ponto. Só adicionar isso. Então isso aqui já facilita um pouco o nosso trabalho, porque muitos dos verbos irregulares não terminam com um E. O que pode ser um problemão para você se você não souber quais são os irregulares. Então vamos ver aqui um exemplo. They danced at the contest last night. Eles dançaram no campeonato, no concurso, na noite anterior, ou na noite passada. Uma diquinha para vocês também de pronunciation. Normalmente esses verbos no passado, vocês notaram que eu não falei danced? Eu falei danced? Normalmente, essa letra E,
ela é, como a gente chama em inglês, ela é voiceless. Então, a gente normalmente não pronuncia isso. Então, se você quiser como treino de pronúncia, o que eu acho bem bacana para vocês memorizarem, a gente fala assim, danced. They danced at the contest last night. Ok? Então, isso daqui é uma diquinha que eu estou passando para vocês. Não se esqueçam, terminou com E, o verbo to dance, ele termina com E, você só coloca o Dzinho e tá tudo certo. Se o verbo terminar em Y, então, if the verb ends with a consonant and way, remove way and put IED. É aqui que muita gente se confunde, porque o que acontece? Vamos pensar um pouco. Quando a gente fala de verbos terminados em Y, tipo cry, e muito verbo irregular também termina em Y, então você toma um pouquinho de cuidado, você remove o Y e troca por um IED. Porque o que acontece? Qual que é a lógica no inglês? Quando você tem vogal e consoante, para poder manter o som, muitas vezes, você vai precisar de uma vogal. O inglês, por exemplo, ele considera que o Y não é vogal, ele é uma consoante. Então, para manter a estrutura que remotamente lembre o som do I, eles colocam I. Dificilmente em inglês você vai ter, né, Y mais ED se você tiver uma consoante antes. Não faz sentido. Tá? Então, sempre pense nisso. Se o verbo terminar em Y e ele tiver uma consoante antes dele, você coloca IED e arranca o Y fora. Vamos ver um exemplo aqui. Anders carried a heavy bag of beans to the storage room. Então, Anders carregou um saco pesado de feijões para a sala de estocagem. Então, to carry em inglês termina com Y. Então, Anders carried. Então, esse IED vai aparecer aqui. Então, prestem muita atenção sempre, porque muita gente erra nisso. Por exemplo, play, que é um verbo que tem um A e um Y, só coloca o ED. Die, que é tingir, que é D, way, E, I, que é D-Y-E, você só coloca o D, que é o tingido, ou tingiu. Então, isso daqui, que as pessoas confundem muito, não é tão difícil. E a última regra, que é a mesma que vocês já aprenderam no Present Continuous, e na verdade não é só Present Continuous, qualquer sufixo que você colocar no inglês segue essa regra. Essa regra não é exclusiva desse verbo. Então, I stress the final syllable ending with a consonant, vowel consonant, double the last consonant. Então, se a sílaba estressada, sílaba enfatizada, terminar com consoante, vogal e consoante, você dobra a consoante. E aqui vocês têm que tomar dois cuidados. Primeiro, você tem que conhecer a pronúncia da palavra em inglês, para saber que é consonante, vogal e consonante na última sílaba, porque do contrário da gente em português, a gente em português, quando vai separar a sílaba, quando fala oxítona, paroxítona e proparoxítona, a gente conta do final da palavra para trás. Então, se eu pegar fácil, por exemplo, eu sei que ela é uma paroxítona porque a penúltima sílaba é tônica, e ainda por cima ela é acentuada. Agora, em inglês não, em inglês eles contam na ordem que aparece na palavra, primeira, segunda, terceira e última, vai. Como se não bastasse, a maior parte das palavras em inglês que tem consoante, vogal e consoante, exceto por alguns verbos que são irregulares, como put, cut, você tem uma palavras que são monossilábicas na maior parte das vezes. Então isso já ajuda. Então, muito dificilmente você vai encontrar uma palavra com mais de duas sílabas que receba essa consoante dobrada. Não estou querendo dizer que não acontece. Só é um pouquinho raro. É que nem travel. Travel, dependendo do inglês que você pegar, o inglês, uma pronúncia permite com dois L's e um ED, travel, ou até para traveler, ou você pode colocar travel.
Aí você vai colocar um L só e colocar só um ED. Então isso pode variar um pouco, mas exceto por travel, eu acho que eu não conheço nenhum outro verbo que tenha esse problema. Então, você dobra sempre a consoante final, tá? Seria a consoante antes do ED. Então, vamos ver um exemplo aqui. The train stopped 5 times in the last travel. Então, o trem parou 5 vezes na última viagem. Stop, que está marcado para quem está vendo no vídeo, tem uma sílaba só e você tem consoante, vogal, consoante. Então, essa vogal, essa consoante que aparece no caso da letra P, ela é repetida. Só que isso, essa repetição, é só para você marcar a palavra que ela é ou a última sílaba tônica, ou ela. Tônica não, stressed, ou ela normalmente é uma monossilábica. Se for monossilábica é mais fácil ainda. E por que eu não estou falando sílaba tônica? Eu estou falando stressed, sílaba estressada. Acontece que stress em inglês não quer dizer necessariamente que você fala com mais força, mas que você dá mais ênfase. E no inglês você pode dar mais ênfase, por exemplo, falando um pouco mais longa a sílaba. Tipo quando você tem look, que são 2 Os e a sílaba é alongada. Então você tem esse alongamento. Quando você tem, por exemplo, feet, que seria no caso pés, foot. Então essa dobra muitas vezes é longa. E no inglês tem algumas formas de você estressar a sílaba. Você pode subir o tom aos poucos, fazer uma gradação, ou você pode só estender o som, isso já é considerado stressed. Por isso que em inglês não tem um conceito muito de sílaba tônica como a gente tem, não quer dizer que na prática não soe assim. E em segundo lugar, em inglês não separa a sílaba do mesmo jeito que a gente. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui stopped, em inglês o PD nesse caso vai junto, mas tem casos que você não consegue separar. Como que você faz para contar a sílaba em inglês? Isso daí é uma coisa que normalmente eu não passo, porque quase nem mesmo eles gostam muito de usar isso. Tá? Então vocês não precisam se preocupar com separação de sílaba caso você tenha que escrever à mão e não tenha lá o espaço para você colocar. Eu prefiro você colocar a palavra na linha de baixo do que fazer a separação com hyphens. Tá? Agora vamos chegar no grande problema, na grande discórdia do past simple. Verbos irregulares. Então, some verbs are irregular and have no specific roles for past tense. Ou seja, você tem que conhecer a forma dele no passado. Não leva ED. Não... Alguns têm até alguma regularidade, tipo put, cut. São verbos que ele é igual no presente e no passado. O verbo to read, que vem read, mas você escreve da mesma maneira. Então, você tem que prestar atenção que não tem regra específica para eles. Então, vamos ver aqui um pouquinho de como funciona. Aí que eu aconselho vocês terem a tabela. I went swimming yesterday. Eu fui nadar ontem. Então, aqui o verbo to go tem como passado went. E não adianta vocês tentarem adivinhar como que o verbo se comporta, porque aqui vocês vão ter problemas. Em inglês, o verbo irregular não necessariamente é o mesmo que é irregular em português. Por exemplo, aqui o verbo ir, até ok, porque em português também é irregular. Mas você também tem um verbo dormir, que no caso não é irregular no português. Ou não tem nenhuma regra especial como vão ter esses. Então, eu coloquei aqui no próximo quadro 3 verbos que são bem comuns, mas eu recomendo que vocês pesquisem, que vocês montem uma tabela depois. Do vira did, inclusive isso aqui é importante porque do também é um verbo auxiliar. Quando eu for falar da parte de perguntas, eu vou explicar melhor o conceito de verbo irregular, verbo auxiliar. Se vira só, swan vira swan. E não tem uma regra para isso, vocês têm que conhecer. Agora vamos falar da negativa. É aqui que também ocorre muito problema.
você vai ter o subject, que é o seu sujeito, mais o did not ou didn't, se for usar em contextos informais ou para reproduzir fala. Quando você vai falar, dificilmente você fala did not, você fala didn't. É mais comum. Mais o verbo na forma base e mais complementos. Isso considerando o verbo regular. Na verdade, o verbo regular e irregular. Aqui não tem muita diferença se o verbo ele é irregular ou não. Porque quem vai dar a tônica de negação é o auxiliar. E o auxiliar já está colocado no passado. O do vira did. E aí, o que é o conceito de verbo auxiliar? Em inglês, nós temos 3 verbos que são auxiliares. O verbo to be, o verbo to have e o verbo to do. Todos eles são verbos irregulares. Quais são as regras deles? Primeiro, o verbo to be ele é usado para formar tempos contínuos, seja no presente, seja no passado. Present continuous e past continuous. O verbo to have ele é usado para formar tempos perfeitos, os perfect tenses. Então, a grosso modo, claro, o present perfect, que na verdade ele indica passado, e o past perfect. O past perfect com o verbo to have no passado. E o verbo to do, ele só é usado para fazer negativo, fazer pergunta no passado. Vocês percebam que no presente eu tenho que colocar o ed, ied ou d, ou eu tenho que procurar se o verbo é irregular. Porque é este o verbo que vai me dizer qual que é o verbal tense que você está usando. No caso aqui, o passado. Então eu tenho did not, ou eu tenho didn't, mais o verbo sem nenhuma alteração. Vamos ver um exemplo aqui. O mesmo exemplo que eu peguei antes, só que eu estou usando para vocês uma forma negativa. The train did not stop. Note que o verbo stop voltou ao normal. 5 times in the last travel. Então, o trem não parou 5 vezes na última viagem. Então, esse daqui, inclusive num dos livros que eu utilizo como referência, que é o The Teacher's Grammar, ele fala que muito brasileiro tem muita dificuldade de lembrar isso aqui. Isso daqui pode acontecer o seguinte, prestem bem atenção. I didn't plant some trees yesterday. Eu não plantei algumas árvores ontem. Está correto. Agora, o que é muito comum das pessoas colocarem? I didn't plant some trees yesterday. Por que isso aqui está errado? Porque o verbo aqui tem que permanecer na base form. Então seria I didn't plant. Mesma coisa aqui. The school didn't decide that all students should do exercise. A escola não decidiu que todos os estudantes deveriam fazer o exercício. E não the school didn't decide. Então tome muito cuidado, gente, quando forem usar a negativa, porque muita gente erra. Tá? Então tomem muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado. E aí, na hora de fazer pergunta, quando eu falei para vocês do verbo auxiliar, o verbo auxiliar, qualquer um deles, o verbo to be, verbo to have, verbo to do, ele é colocado antes do sujeito para indicar que é pergunta. Então, muita gente inverte a posição dos verbos porque aprende que o to be funciona assim, então todos os outros também vão funcionar. Não, o to be é um verbo auxiliar. Quando o verbo to be aparecer junto de uma sentença, ele pode ser utilizado com o sentido de ser ou estar, ou se ele tiver com um verbo no ing, ele está usando o tempo contínuo. Então, só para a gente diferenciar aqui. No caso, eu utilizo o did mais o sujeito, mais o verbo na forma base, mais os complementos. No mesmo esquema da pergunta, eu não altero o verbo principal. Eu deixo o auxiliar me indicar o verbal tense. Então, isso daqui é um dos erros também mais frequentes que as pessoas cometem. Vamos ver um exemplo aqui, depois eu vou explicar o que normalmente acontece. Did they buy a new car? Eles compraram um novo carro. Então, esse did aparece antes do sujeito e tem o buy. Não escrevam assim, gente. Did they bought a new car? Que também é muito frequente. Você colocar o tempo do passado no verbo principal numa pergunta. Não se coloca, gente. Não se coloca, isso está errado.
E para a gente poder finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre o verbo to be no passado. Então vai fazer um resuminho. Be, ele obedece a seguinte regra. Ele vai ser, na forma afirmativa, sempre was ou were. Então eu coloquei aqui uma tabela. I was, you were, he, she, it was, we were e they were. Essa é a regra. Como ele é um verbo auxiliar, ele também cria sentenças negativas. Para isso, ele precisa utilizar o not. Então, I was not or wasn't, you were not or weren't, he, she, it was not or wasn't, we were not or we weren't, e they were not or they weren't. Então, ele faz sempre, se tiver um verbo auxiliar, um verbo com a função de auxiliar, ele faz negativa colocando o not na frente dele. E a interrogativa é was I, were you, was he, she, it, where were e were they. Então isso daqui são as regrinhas, não é que ele segue uma regra especial, é que ele, por ser um verbo auxiliar, também acontece isso. E aí, vou fazer uma observação final, não está nem colocado aqui no slide. E o verbo to have? Porque eu aprendi que eu posso usar had. Sim, você pode. Só que aqui nós caímos em dois casos que merecem atenção. Primeiro, o verbo to have, muito dificilmente ele é usado como auxiliar sem ser para você fazer tempo perfeito. Não quer dizer que esteja errado. Você poderia dizer I hadn't, eu não tinha. Está correto. Porém, não é muito usual isso, se não for fazer um tempo perfeito. Então, eles vão utilizar, para fazer negativa, o did not, e para fazer interrogativa, o did antes do sujeito. Por exemplo, did you have some colored pencils? Então, você tem alguns lápis de cor? Então, normalmente no inglês, você não vai utilizar had you some colored pencils. Dificilmente você vai usar isso. É mais frequente você utilizar a estrutura de pergunta e guardar esses verbos, se você colocar o verbo to have atrás, ou colocar um not para fazer negativa, você guarda isso, que é mais frequente, quando você tiver tempos perfeitos, ou quando você tiver o have got, que é quando você diz que você tem aquilo agora. I have got some colored pencils. Eu tenho aqui comigo alguns lápis de cor. Do you want to get some? Quer dizer, você gostaria de alguns, né? De pegar alguns? Então, é isso, classe. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Nos vemos em alguma aula futura. E quaisquer dúvidas, quaisquer problemas, fiquem à vontade para perguntar. Um grande abraço para